no ano de 1973 e até abril de 74, havia um movimento de lutas, de greves, de manifestações, um pouco por todo o país, mas sobretudo centradas nas grandes zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Isto criou condições, a meu ver, para haver um ambiente muito favorável ao sucesso, que criasse sucesso, que desse origem ao sucesso que teve o próprio movimento dos capitães. Há um episódio que para mim é relevante porque ele foi anterior ao 25 de Abril, mas também posterior. Foi a luta das mulheres operárias do material elétrico. Havia um conjunto de cerca de 5.000 mulheres espalhadas por algumas empresas americanas e alemãs e inglesas também, que foram submetidas a um processo de exploração. Para além da exploração da sua própria força de trabalho, era também uma exploração das suas capacidades, nomeadamente visuais. Havia na altura o desenvolvimento da produção de mini bobines para os computadores, e as mulheres, ao fim de 3 meses de trabalho, já tinham que usar óculos. E ao fim de 9 meses, as dioptrias aumentavam para 3 dioptrias. Houve, da parte do Sindicato dos Eletricistas, um processo de levar até às trabalhadoras um contrato coletivo de trabalho e propor-lhes que lutassem por ele. E isso criou um movimento tal nas mulheres que inicialmente até se tinha que reunir, muitas vezes tínhamos que ir acompanhados, os membros do sindicato contactavam certas camaradas das fábricas. Tínhamos que ir acompanhado das nossas companheiras a um café ou uma taberna, na altura, isto ainda havia tabernas, com os companheiros dessas camaradas de trabalho, para que elas pudessem tomar conhecimento deste objetivo, que era o contrato coletivo de trabalho. O que é facto é que, nos primórdios do processo, havia meia dúzia de mulheres e depois começaram a passar para Évora, começaram a passar para Braga, para a Grunding, para a Siemens em Évora, para a Eletrónica Signetes em Palmela, para a Standard Elétrica em Cascais. E o que é verdade é que aquilo transformou-se num movimento tão grande que as mulheres entraram em greve com a ocupação das fábricas, entraram em greve e mesmo cercadas e reprimidas pela GNR, resistiram nas partes interiores da cerca das fábricas, fazendo fogueiras, passando as noites, de várias maneiras, discutindo, cantando, petiscando, com grande apoio da direção do Sindicato Progressista dos Eletricistas do Sul e Ilhas. Conseguimos também, enfim, foi conseguido também a colaboração do Sindicato dos Eletricistas do Centro, porque o Sindicato dos Eletricistas do Norte era um sindicato marcadamente fascista, impossível de ter qualquer conversa com essa gente. Certo e sabido é que esse contrato, por causa das greves, acabou por ser aprovado, quer dizer, acordado com a entidade patronal. Repare-se uma coisa.
Estas fábricas do material elétrico, algumas que eu referi, elas vinham, os americanos, por exemplo, chegavam aqui, sobretudo na margem sul do Tejo, criavam pavilhões facilmente montáveis e desmontáveis. E todo o equipamento que vinham em contentores, e os materiais para a construção do produto final vinham também em contentores que nem sequer passavam pelas finanças. E todo o material produzido saía da mesma maneira em contentores para os Estados Unidos da América, sem também serem cobrados quaisquer impostos de produção desses equipamentos. Isto era uma benesse dada pelo regime fascista aos americanos, aos alemães e aos ingleses. E então, este movimento foi de tal maneira, porque depois às empresas também lhes interessava uma rápida solução do problema e eles tinham esses contratos nos seus próprios países, que acabaram por acordar um contrato que minimamente protegia ou defendia os trabalhadores, mas pouco, mas minimamente defendia. Esta luta deveu-se depois porque o Estado, o governo fascista, não quis promulgar este contrato. Então o que é que acontece? Quando se dá o 25 de Abril, espontaneamente, estas mulheres arrancaram, exigiram ao sindicato uma Assembleia Geral, chame-se assim, na Voz do Operário. Estavam lá cerca de 3.500 mulheres. Os dirigentes da coletividade da Voz do Operário vieram pedir à direção do sindicato para deslocalizar o local da reunião, passá-lo cá para baixo para o ringue, porque tiveram medo que a estrutura da casa, da sala principal lá em cima no segundo andar, ruísse. E então as mulheres vieram para o ringue cá embaixo, no resto do chão, ao lado do edifício, reuniram e decidiram dirigir-se imediatamente à Praça de Londres e exigir ao Ministro do Trabalho a promulgação do contrato. Quando chegaram, eram 3.500 ou 4.000 mulheres em grande manifestação. Quando chegaram à Praça de Londres, estavam lá as Forças Armadas do COPCOM. Aquilo que se passou, que o Tomé contou acerca do pessoal da Lisnave, antes passou-se com estas mulheres. As mulheres foram direito aos soldados, começaram-lhes a gritar que vocês são filhos do povo, têm de estar do nosso lado. Os soldados viraram-se de costas, abriram alas e as mulheres foram até mesmo à porta do Ministério do Trabalho, na Praça de Londres. Falou-se para o ministro, que era um Gonçalves qualquer coisa, já não me lembro agora, e que o ministro mandou subir uma delegação. E na hora, perante aquela enorme concentração de mulheres operárias, o ministro aprovou e promulgou o contrato coletivo de trabalho. Este foi um exemplo do que se passou antes das lutas anteriores e da consequência posterior ao 25 de Abril. Portanto, havia uma dinamização e uma capacidade de intervenção política e de luta reivindicativa do proletariado em Portugal significativa. Neste processo do 25 de Abril, eu tenho até me emociona muito, foi a data da libertação dos presos políticos. Uma movimentação enorme de pessoas que se dirigiram para as portas das prisões de Caxias e Peniche e obrigaram o sistema, o que estava, sei lá se é sistema, aquilo que existia depois do 25 de Abril, logo ali à saída, e obrigaram à libertação dos companheiros, ainda com algumas reticências de quem ainda estava lá no poder, do FMA, Spínolas e companhias, que faziam umas exigências absolutamente disparatadas, e esta população conseguiu pôr na rua os nossos camaradas que estavam presos políticos. Outros episódios, eu estive presente no mesmo dia que o meu pai telefonou-me, era 5h30 da manhã.
Ora, eu normalmente levantava-me 5:45 para ir para o trabalho. E o meu pai telefonou-me às 5:30 da manhã e disse: Vladimir, olha que há um golpe, a gente não sabe se é de esquerda, se é de direita, mas é um golpe militar, as tropas estão na rua, mas tudo leva a entender que é de esquerda. Eu arranquei para o trabalho e quando cheguei à Avenida 24 de Julho tive que ser desviado para a Infante Santo, não me deixaram seguir para o Castré. E a minha empresa ficava no Camões, onde eu ia buscar, era um armazém, onde eu ia buscar materiais. Realmente foi impressionante. Eu comecei a ver, deixei o carrito, que eu tinha um carro da empresa me atribuído, deixei o carrito ali estacionado e dirigi-me para onde me diziam que estava a concentração, que era na Praça do Comércio. Bem, pelo caminho encontrei polícias, GNRs, metidos atrás dos jipes, atrás de carros, a comunicarem, a dizer que que a população era grande. Eu comecei a perceber que os gajos estavam todos cheios de medo. Nem levantavam as cabeças acima dos carros. Continuo a descer e vou à Praça do Comércio e aquilo de facto foi, francamente, foi uma coisa inesquecível que eu nunca mais consigo, nem sequer consigo expressar por palavras. E logo a seguir dá-se a informação de que o Marcelo estava preso no Rato e aquilo foi uma multidão louca que rapidamente arrancámos por aí acima, direito ao Rato, não, ao Carmo, arrancámos direito ao Largo do Carmo, uma coisa impressionante, não cabia uma agulha. Enfim, houve uma sucedânea de acontecimentos, o assalto à sede da PIDE. Também estávamos no Carmo, o Spínola já lá tinha chegado, levou o amigo no Chaimite e foram-se embora. E com muitas vaias populares e soa-se que a PIDE estava a disparar sobre as populações. Viemos imediatamente para António Maria Cardoso, uma outra grande multidão. Chegámos lá abaixo, deslocámos-nos para um sítio que até havia um prédio em construção e já lá estava era um Panhard, se não me engano, um carro do exército com um canhão e com megafones a falar. Bem, eu vi o Sagara de um PIDE ser ferido, ser atingido, acho que foi esse que foi morto. A comunicação, eu não sei se já não era o Salgueiro Maia, mas isto também pouco interessa. Bem, foi impressionante aquela comunicação a exigirem a rendição da PIDE, depois eles a descerem, começar a descer um a um, mas já tinham morto 5 pessoas. E quando se diz que o 25 de Abril foi uma revolução sem sangue, é mentira. A morte dessas 5 pessoas, desses 5 cidadãos jovens, foi no processo do 25 de Abril. Bom, depois temos uns episódios da luta contra a guerra colonial. Para acabar com a guerra colonial, foram movimentações de milhares e milhares de pessoas por todo o país a querer acabar com a guerra, obrigarem os gajos que estavam no poder, os militares, o Conselho da Revolução, a negociar, a render, a acabar com a guerra. Foi umas lutas fantásticas, impressionantes. Um empenho do proletariado industrial do Porto de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, do Porto de Setúbal. Foi impressionante as movimentações. Assisti aos assaltos, e fizeram-se muitos, aos sindicatos fascistas. As pessoas, os operários, os empregados, dirigiram-se às sedes dos sindicatos e ocuparam imensas sedes dos sindicatos que ainda continuavam na mão daquelas direções fascistas, mesmo corporativas, antigas, alguns que já lá tinham 30 anos de direção. E, curiosamente, no Sindicato dos Eletricistas de Sul e Ilhas, aparece um grupo de 17 ou 18 pessoas a querer ocupar o sindicato. E nós perguntamos, então, mas querem ocupar o sindicato porquê? Esta direção que está aqui foi eleita na voz do operário democraticamente por 800 trabalhadores. O que é que vocês querem? Isto verificou-se.
é uma direção progressista. O que é que vocês querem? Ah, não sei quem, vocês têm os fascistas no meio da lista. Realmente, nós tínhamos lá 2 elementos da anterior direção, mas isso foi estratégia. Mas não eram fascistas, eram daqueles, enfim, olha, empregados da EDP, na altura o EP, enfim, mas não eram fascistas. Mas a direção era toda progressista, composta por elementos de várias organizações do PC e também de organizações ML, pelo menos de 2. O Grito do Povo e o RML, isso é verdade. E eles apareceram e nós dissemos, epá, vocês não invadem coisa nenhuma ao sindicato. Quem é que são vocês? Eram então um grupo de 17, 18 pessoas do MRPP. E 2 deles, que eu depois os identifiquei também, eram nossos camaradas que nós os apoiávamos e eles participavam connosco em reuniões de direção, que era o Conde e a Maria da Luz, ou não sei, ambos do MRPP, quiseram, com mais um grupo de 15 ou 16, quiseram assaltar o sindicato. Foi tão simples como isso. Nós tínhamos os contactos, porque tínhamos tido greves, nomeadamente no J. Pimenta, tínhamos dirigido essa greves, o sindicato tinha dirigido, quer dizer, tinha apoiado fortemente as greves do J. Pimenta, dos operários da construção civil, pelo contrato coletivo da construção civil, e tínhamos Lisnave, ENI, na ENI, onde eu trabalhei, Lisnave, ENI era quase a mesma coisa, a ENI era a parte elétrica da Lisnave, e nós telefonávamos para esses companheiros. De repente, a Avenida Almirante Reis, ali no 72 ou 74, encheu-se com uma imensidão de pessoas, operários vindos das fábricas a correr para defender a sua direção sindical, aquela direção que eles tinham elegido no ano anterior, na voz do operário. Claro que os moços do MRPP, enfim, foram-se embora. Este foi também outros episódios brilhantes do 25 de Abril. Outra questão, como os contratos seletivos eram morosos e tinha que se iniciar negociações e patati e patatá, o proletariado industrial não dessas regiões, Lisboa e Porto, não se ateve a essas questões e o que fez foi, para mim, do ponto de vista da ação política e tática imediata, foi a criação dos cadernos reivindicativos. Os cadernos reivindicativos emergiram por quase todas as fábricas. A negociação era direta com o patronato, com os administradores. E esses cadernos reivindicativos, na altura, trouxeram logo ganhos imediatos. Mesmo naquelas empresas, enfim, que muito burocratizadas e não sei o quê, mas a disposição a disposição do proletariado e a vontade de lutar pelos seus direitos, coisa que ansiavam há muitos, muitos anos, fez com que muitos desses cadernos reivindicativos fossem aprovados. Desenvolveu-se em simultâneo o saneamento dos PIDs, dos bufos, e isso já vocês também sabem e devem ter assistido em várias fábricas. Os patrões fugiram, deixaram a empresa ao abandono, os trabalhadores tomaram conta delas, sanearam os bufos. Na Lisnave, por exemplo, aconteceu uma situação destas. Havia um encarregado, se não me engano, que era da caldeiraria, que era um miserável na relação que tinha com os trabalhadores, era um miserável, um déspota e não sei o quê. E a malta, a primeira coisa que quis fazer foi saneá-lo, porque era um bandido insustentável no novo quadro político. E o que é verdade é que 2 dias depois ele aparece na empresa com o cartão do PC. Pronto. Foi muito giro, porque, entretanto, camaradas da Lisnave dirigiram-se à sede ali em Almada, que havia em Almada ao pé na Cova da Piedade, mais propriamente dito, e foram saber, aquele gajo chegou cá e fez sócio, de maneira que houve até alguns casos de gajos que temiam serem saneados e que arranjaram artimanhas que não resultaram felizmente. Bom, depois
há uma coisa que... Este é um período inicial do 25 de Abril, em que era completamente incontrolável o movimento. Ele agia espontaneamente e também agia em consonância com a existência já antes do 25 de Abril de organizações políticas PCs e também marxistas-leninistas em muitas fábricas. Não muitos os ML, mas mais os PCs, mas ainda assim os marxistas-leninistas, os comunistas revolucionários, tiveram um papel em muitas empresas de um papel muito importante no desenvolvimento e na criação do processo de luta e desenvolvimento da luta desses trabalhadores nas fábricas. E eram muito estimados e e isso muitas vezes em algumas empresas, inclusive no combate frontal com as posições do PC e as posições dos revolucionários, muitas vezes os revolucionários foram por diante. Olha, por exemplo, a grande manifestação dos trabalhadores da Lisnave, aquele batalhão, aquele exército operário, que foi até à Praça de Londres, resultou exatamente de uma vitória esmagadora dos revolucionários sobre a corrente reformista existente da Lisnave. À medida que o processo ia se estabilizando, começa a sobressair a importância do papel do PCP nas lutas operárias e na organização do movimento laboral, do movimento reivindicativo laboral. Tudo começou, por exemplo, uma série de dirigentes sindicais antes do 25 de Abril, que já, como os eletricistas, outros sindicatos, os lanifícios, os eletricistas de Coimbra, os escritórios e serviços de Lisboa, Santarém e Leiria, os sindicatos metalúrgicos, uma grande luta travada que terminou com um grande plenário dos operários da TAP no pavilhão do Benfica, do Sport Lisboa e Benfica, fortemente reprimido pela polícia de choque, com muita violência, que levou o nosso camarada, que é o Santos Júnior, se não me engano era Santos Júnior, teve que fugir para o estrangeiro, mas esse proletariado na TAP conseguiu até alcançar vitórias agora. Mas estes gajos do PC, e é mesmo assim, estes gajos do PC, conseguiram, eles já tinham uma certa força, uma força considerável na intersindical clandestina, mas aí nós, os reformistas e os revolucionários, até se davam bem. Aliás, eu praticamente, politicamente, sempre me dei bem com o pessoal do PC, por isso aderi com 16, 17 anos ao PC, e só quando eu consegui perceber que o PC não era aquilo que eu queria, e quando comecei a ter conhecimento de novos horizontes mais revolucionários, é que eu saí, com 21 anos. Mas dava-me bem com os militantes do PC que estavam na CGTP, na intersindical clandestina. E aí também foram lançados, foi uma forma de estender a organização a vários pontos do país, através desta intersindical clandestina, e promover e desenvolver formas de luta para que se ampliasse o movimento em luta por reivindicações salariais e de liberdades e de direitos laborais. Mas quando se dá o 25 de Abril, eles rapidamente e de uma forma surpreendente que apanhou muita gente desprevenida, criaram a intersindical, a CGTP, de uma forma
Bem, o PC tinha uma grande organização. No tempo do 25 de Abril, dizia-se que eles estavam praticamente em ruína, que tinham pouca gente já, tinha havido levas de prisões. Eu lembro-me de uma daquela região de Santarém, e depois apanhou a Alverca, por ali até Vila Franca, Alhandra, etc., que levou de uma assentada 70 militantes. Aquilo deixou o partido um bocado debilitado. Mas o que é facto é que depois do 25 de Abril, eles surgiram com uma pujança de tal modo que criaram, fundaram a intersindical CGTP e excluíram uma grande parte dos sindicalistas que se tinham destacado no antes do 25 de Abril. Pronto. Isto foi terrível porque, inclusive, eu lembro-me do jornal Diário de Lisboa e o Diário Popular terem publicado nas primeiras páginas, quando se fundou o CGTP, com uma série de fotografias na primeira página, outras sem fotografia, que uma delas era a minha, que eu nunca dei, mas vinha lá os nossos nomes a dizer: então e estes dirigentes sindicais, aonde é que estão? Onde é que ficaram? Que não foram convidados nem para o congresso de fundação da CGTP. Neste processo, há uma coisa que eu quero vos dizer, que ainda hoje guardo com muita satisfação e muita alegria, foi a fundação da UDP. Foi das melhores coisas, a seguir ao nascimento das minhas filhas e do próprio 25 de Abril, foi a melhor coisa que eu achei que podíamos ter feito, criado, constituído. A UDP veio dar um enorme elan ao movimento revolucionário já em curso pelos próprios trabalhadores. Não sabíamos muito exatamente como chegar àquelas consignas que a gente apontava. Mas o que é verdade é que sabíamos que quanto mais se aprofundasse e desenvolvesse as lutas operárias, as lutas populares, maiores eram as conquistas alcançadas, ampliando as liberdades, ganhando força, consciência política do movimento e preparando para etapas futuras, mais radicais, mais com horizontes mais largos. E, pelo menos, este objetivo, a UDP estava a contribuir para que ele acontecesse e para se desenvolvesse. E, rapidamente, a UDP ganha uma influência política em centros nevrálgicos do proletariado, na zona metropolitana de Lisboa e Setúbal e no Porto. Realmente tem muita influência de estudantes, pequena burguesia radical, malta, estudantes, intelectuais, mas ao nível do proletariado, ao ponto de, nessa marcha da Liga 9, esses que eram muito pouquinhos, mas com a criação da UDP se ergueram e se levantaram, conseguiram fazer prevalecer a ideia de marchar sobre o Ministério do Trabalho na Praça de Londres. Isto é fantástico. E depois outras questões, a organização das mulheres revolucionárias, a criação da UMAR, a criação do GAC. O GAC era um instrumento da música. Ainda outro dia ali em Grândola me encontrei com o Carlos Guerreiro e já me encontrei com o Eduardo Paz Mamed e com outros companheiros para relembrar certos períodos dessa altura. Este grupo musical que se desdobrou, havia GACs por todo lado, só para vos dizer, havia no Porto, havia no Algarve, havia em Lisboa, tinha cerca de uma centena ou pouco mais de participantes, levava a música revolucionária e fazia música em cima dos acontecimentos revolucionários da época, como se fez no Jornal do Comércio, canções, como se fez com o Zé Diogo, né? E teve um papel cultural muito importante. Eu lembro-me de ver, como também houve com o Zeca Afonso, ali no Alentejo, em Évora, em Beja, na Albernoa, enfim, várias herdades ocupadas, e a concentração de populares foi francamente impressionante e agradável. Bom,
Agora, há uma coisa que eu tenho de destacar. O PC, quando entra de forma intensa e ativa para contrariarem o movimento popular que estava em curso, reparem-se nos argumentos que o PC tinha. Quando nós vínhamos com uma reivindicação antes do 25 de Abril aprovada para a intersindical clandestina, e essa reivindicação era de salário mínimo nacional de 6.000 escudos, o PC, quando isso, depois do 25 de Abril, passa a ser, continua a ser a bandeira reivindicativa dos trabalhadores, os PCs consideram que é uma reivindicação irresponsável, que a economia nacional não tem condições para dar esse aumento de salário e opõe-se clara e inequivocamente à reivindicação e à luta dos trabalhadores por esse salário. Esta, digamos, de maior quer dizer, não é de maior relevo, a primeira ação que é violenta contra os interesses do proletariado, dos trabalhadores portugueses, em luta, já em luta. E depois, quando se iniciam as greves e se desenvolvem greves com maiores dimensões, o que é que o PC faz? Ataca também as greves, porque estão a ser manipulados os trabalhadores por agentes ao serviço da reação e que isso vai contra a economia nacional e contra os governos previsórios de que eles sempre fizeram parte. Ora bem, eu quero dizer que o PC, o reformismo revisionista no movimento operário e laboral, neste caso em Portugal, foi das piores doenças, pior que a pandemia que nós tivemos no movimento operário. Foi francamente castrador da maior parte das iniciativas que o proletariado poderia ter cá no nosso país. E agora pergunta-se, então e se não fosse o PCP, para onde é que a gente tinha ido? Para já é muito difícil eu tentar encontrar. Eu bem digo que não sei para onde é que, até onde teríamos conseguido chegar, mas o que eu sei é que teríamos conseguido chegar mais longe. E mais longe é no aprofundamento das liberdades, das conquistas laborais, no alargamento dessas leis democráticas e tal como, por exemplo, a tal Constituição que foi feita e que aprovada em 1975, não foi? 75 ou 76, foi considerada uma das... mas isso é um bem menor, não era isso. O que poderíamos era ter ampliado ainda mais os nossos direitos e as nossas reivindicações terem sido alcançadas. O Cunhal foi sempre ministro adjunto, nunca chegou a ter, nunca foi ministro com pasta, e depois a linha geral dos... Eu fazia-me confusão, porque eu trabalhei também numa empresa com 1.500 trabalhadores, e na secção onde eu estava tínhamos 600 trabalhadores, que era na ACTA. Eu fazia muita confusão, porque aqueles trabalhadores, quando se reuniam em plenário, normalmente rejeitavam as propostas que haviam do PC e dos sindicatos que começaram a aparecer lá e aprovavam as propostas do campo revolucionário. E eram 600 trabalhadores, com uma presença, 600 trabalhadores naquele local, com uma presença na ordem dos 520, 510, que enchiam por completo o refeitório da empresa. E, portanto, eu aí percebia que havia condições para se avançar mais. E nós tínhamos ganho, o que tínhamos ganho até então era muito pouco. Era pouco demais para aquilo que estava a acontecer no país. Bom, eu penso que em matéria do PREC, eu acho que passei, enfim, por tanta coisa, nomeadamente as ocupações dos latifúndios, foi um esboço de uma reforma agrária.
ela foi comprimida e reprimida parcialmente, porque ela não, houve alturas em que ela não conseguia ser controlada por quem dominava o campo político do Alentejo e Ribatejo. Foi terrível. Nós percebíamos que era possível concretizar a ocupação dos latifúndios e desencadear processos de autoprodução, digamos, autogestão do proletariado agrícola, mas havia sempre ali uma tendência para, havia sempre 2 ou 3 pessoas que eram os maiorais, que eram membros do Comitê Central e que o PCP aconselhava a fazer assim e não a ir na conversa dos esquerdistas e pronto. O 25 de novembro, quer dizer, como é que isso foi sentido, não é? Porque há aí uma inversão do ciclo político, a lógica do poder é alterada, a direita assume as rédeas do poder, e isso teve consequências, quer dizer, nos locais de trabalho. Como é que isso foi sentido, da tua experiência, como é que isso foi sentido lá nos locais de trabalho? Uma debandada geral, tentativas de resistência, como é que as coisas se passaram? Olha, em primeiro lugar, e isso faltava-me aqui, nós tivemos um episódio na margem sul francamente surpreendente. Quer dizer, surpreendente para muita gente. O Forte da Almada foi obrigada o comandante Luz tinha que se ir entregar lá à Cova da Moura, era a Cova da Moura, o comandante Luz tinha que se ir entregar e, entretanto, perante a intervenção dos comandos, aquilo que fizeram os Lanceiros 2 e não sei o quê, houve uma movimentação imensa de operários que vieram das fábricas do Conselho e não só, também vieram do Seixal, nomeadamente das fábricas de cortiça, que ocuparam literalmente todos os acessos e o interior do Forte da Almada. Conseguimos entrar dentro do Forte da Almada, os soldados abriram-nos a porta de armas, entramos por ali e trouxemos empilhadores, gruazinhas pequenas, tratores, tudo que tivesse rodas veio para ali e fechou. Quem conhece o Forte da Almada e os seus acessos, são ruas muito estreitas, aquilo ficou completamente fechado. E então, durante 2 dias e uma noite, o Forte da Almada transformou-se numa assembleia popular, em absoluto. Os soldados participaram, havia lá uma caserna enorme, um pavilhão enorme, onde se reuniram todos, foram todos convocados para se reunir e o Luz e eu também, pronto, saltámos para cima da mesa e cada um fez a defesa dos seus pontos de vista. O que é certo é que o Capitão Luz foi ali preso. Ficou preso porque ele queria se render, queria se ir entregar à Cova da Moura, lá onde eles estavam reunidos. E foi detido, mas foi detido. E portanto, aquilo tinha 8 obuses de 80 milímetros. E chegou-se a discutir com o comandante da unidade, que era o Luz, e mais outros oficiais, que eu não conheço bem as patentes, eu não fui tropa e não conheço bem as patentes, mas chegou-se a discutir como é que era. Se quando os gajos estão continuamente a telefonar, a gente dizer, desculpe lá, mas essa merda aí desse sítio, se vocês continuam-nos a chatear, vai pelos ares. Porque isto é de fácil alcance, aquilo está mesmo em frente do outro lado de Lisboa. Quer dizer, pensava eu também, e pensavam outros companheiros. Isso não pode ser, embora possa ser elemento persuasivo. Mas nunca foi utilizado. E o que foi decidido foi haver um deslocamento a Lanceiros 2, ao Ralis e ao Rioque. E aquilo, entretanto, houve um recolher obrigatório. Nessa madrugada, desse dia para o outro, houve ninguém. E isso, enfim, é verdade.
O único carro que circulou ali foi o meu, pela ponte sobre o 25, ponto de 25, não se via mais ninguém, e fomos diretamente ao Ralis, reunir com, não foi com o Diniz de Almeida, foi com o Coisa Acima, fomos ao Lanceiros 2, mas aquilo já estava tudo numa grande confusão, o pessoal já tinha dispersado todo, que andaram lá a fazer valas, mas umas valas, quando eu lá cheguei, as valas eram tão estreitinhas que os chaimitos passavam, mas valeu a vontade daqueles camaradas que foram para lá e que depois foram objeto de expulsão pelos comandos e que mataram o bagagem e ao que disse aí o Tomé, mataram, também foram mortos 2 gajos dos comandos, pois. E só vi e fomos tentar reunir, não só conseguimos reunir com o Ralis e já havia uma decisão, porque aquilo, segundo eles, já não havia nenhuma hipótese de resistir ao golpe do 25 de novembro. E quando regressei ao Forte de Almada, o Luz, por portas e travessas, fugiu, foi-se apresentar. Curiosamente, o Luz depois telefonou para a UDP e pediu proteção. Nós arranjámos-lhe uma casa do partido, na altura ali para o Restelo, porque apesar de tudo o gajo não reprimiu o movimento. Entretanto, o que aconteceu foi que veio, os Fiats passaram por cima a amedrontar o pessoal concentrado no quartel. Eram milhares e milhares de operários, milhares de trabalhadores, uma coisa impressionante. E os Fiats passavam ali, arrasavam, e a malta dizia, os gajos vão disparar. E eu, vocês até conhecem, que é o Andrade Luz, pôs-se lá, tinha lá um tripé com uma metralhadora por cima da porta de armas, venha. Claro, isto dava para tudo, ainda bem que deu para tudo. E depois apareceu então um grupo, uma tropa qualquer, já não me lembro, que veio também com máquinas de rasto e foi afastando das máquinas que estavam a impedir e nessa altura a informação que já havia e também a posição do PC foi de nos afastarmos para evitar o conflito com as Forças Armadas. Pronto, e nós ficámos até ao fim e depois saímos, naturalmente, porque aquilo estava perdido e também já era disparate andarmos agora ali a chapar ao Major, foi o Major por lá. Bem, mas resumindo e concluindo, o Luz acabou por ficar protegido, que a UDP resolveu atribuir-lhe uma casa e depois, 4 dias depois, alguém telefona para a UDP e diz assim, camaradas, eu vi aqui a Luz nos restauradores, aqui à porta do cinema, se não me engano era o Condes, o cinema, e tal, aqui à porta do Condes e não sei o quê. Pronto, e foi enviado um camarada para falar com ele e disse, o que é que tu andas aqui a fazer? O que é que tu puseste em causa a própria casa do partido que te foi dado e era uma casa clandestina, pá. Pronto, agora desenrascas-te, vais à tua vida. Nunca mais vi o Luz, nunca mais sei o que é que se passou dele. Mas qual foi o sentimento? Epá, quando nós estamos em movimento, quando o proletariado está em movimento, está em luta, a influência revisionista tem pouco efeito. A influência do reformismo tem pouco efeito, porque existe um movimento em crescendo. Existe, de facto, objetivos imediatos. Os cadernos reivindicativos, por exemplo, eram um objetivo imediato. Mas quando tu sentes que tudo aquilo que tu pensaste, o MFA, os hotéis, começam a cair, a renderem-se e não sei o quê, tu ficas desarmado. E a influência revisionista tem muito mais força. E então aí passou a haver uma situação de conformismo. E isto, até ao 25 de novembro, com o 25 de novembro e daí adiante, enfim, ainda houve várias lutas, vários esboços de lutas, mas já perderam
aquela dinâmica e aquele objetivo, não é? Portanto, e as pessoas confinaram-se aos seus locais de trabalho, os patrões progressivamente foram voltando aos seus locais, as terras foram entregues aos latifundiários na mesma. Perante este panorama, qual seria a nossa posição como proletários, como trabalhadores? Era, enfim, ficar um bocado desiludidos com este processo, não é? Durante todo, portanto, esse chamado verão quente, a movimentação popular, a movimentação operária começou-se a constituir, ou começou a constituir elementos para uma alternativa sindical, portanto, ao reformismo, à CGTP, concretamente na corrente que foi animada pela UDP, PCR, houve uma tentativa de constituir uma alternativa, uma corrente sindical revolucionária que, pelo menos em minha opinião, foi liquidada com a constituição do Centro do Trabalho 1 ou 2 anos mais tarde. Não sei se concorda-se com isto ou não. Eu, sobre a questão da CGTP, eu também alinhei na chamada unicidade sindical e isto foi um grande disparate que nós fizemos. Porque já a CGTP estava dominada pelo revisionismo, com forte implante de caciques, gajos que eram autênticos caciques nos diversos sindicatos, e não permitiam a nossa participação, excetuando a nossa participação, ou seja, dos proletários revolucionários e compassado. Como eu vos disse ainda há pouco, no jornal Diário de Lisboa e Diário Popular apareceram essas páginas a perguntar onde é que eles estão, porque é que não fizeram parte do Conselho Nacional, nem foram convidados para o Congresso. E nós andámos ali a fazer o frete aos revisionistas num apoio à unicidade sindical e contra a UGT, curiosamente, criada na carta aberta por um gajo que na altura, antes do 25 de Abril, era meu camarada e dizia-se maoísta, assim, em segredo, antes do 25 de Abril, que era o Maldonado Gonelha. E esse gajo era o presidente da Assembleia Geral do nosso sindicato, dos eletricistas. E ele foi, a primeira coisa que ele fez, quando se deu o 25 de Abril e se agrupou ao PS, foi dar cabo do nosso companheiro e grande companheiro, Marcelo Curto, que era o advogado do nosso sindicato e que foi no governo do PS, foi o ministro do Trabalho. E o Maldonado Gonelha, como o Marcelo era amigo do Maldonado Gonelha, foi para secretário de Estado. E a primeira coisa que ele fez foi dar um golpe. Tanto que o Marcelo Curto veio aqui ao Algarve, que eu agora estou cá embaixo no Algarve, veio cá ter connosco, comigo e Casé, porque ele era muito nosso amigo, e veio-nos expor a questão. Epá, Guinô, eu preciso de arranjar um secretário de Estado, porque senão o Maldonado Gonelha corre comigo e eu tenho que o substituir. Pronto, da minha parte recebeu uma resposta negativa, como era óbvio, e quando ele chegou a Lisboa, passado 3 ou 4 dias, foi anunciada a substituição do Marcelo Curto pelo Maldonado Gonelha. Ora bem, esta corrente, companheiros, se nós voltarmos atrás, e eu tantas vezes tenho pensado sobre isso, nós, ao nível do movimento sindical, praticamente não tivemos hipóteses. Não tivemos um ou outro sindicato das carnes, dos bordados da madeira. Agora, olha, eram tantos que eu nem me lembro. Eram muito poucos, com muito pouca influência no proletariado, e tínhamos esta coisa, era que nós, no fundo, apoiávamos aquela estrutura sindical lutando contra o desfazer da unicidade sindical. Isso foi um disparate. Também é porque, olha, ainda hoje não percebo. E eu alinhei nisso. Aliás, a minha experiência em França, quando eu lá tive 2 anos e trabalhei na CGT, no secretariado para os trabalhadores imigrantes, eu percebi que ali não havia hipótese. Qualquer movimento sindical que surgisse, a CGT dominava-os. Tinha lá a UGT também, era a UGT que lá havia, e havia não sei o que eram 3 sindicatos, uma muito pequenina, e
mas eu percebi claramente quando a CGT entrava no campo operário, na Che Citroën, na Che Renault, e quem dominava eram eles, não é? Bom, agora os tempos são outros. Agora os tempos são outros. Se percebermos bem, a CGTP agora é um esboço da organização sindical e situa-se nos campos da função pública, ainda que ainda tem alguns sindicalizados, e nos professores, que ainda tem alguma dinâmica. Mas ao nível do proletariado industrial, eu estou convencido que a CGTP tem muito poucos sócios dessa central sindical. Aliás, a minha companheira recebeu aqui há uns anos uma carta do sindicato dela a perguntar se ela queria ser candidata a dirigente sindical, porque eles estavam sem pessoas capazes estão disponíveis para serem delegados sindicais. E ela já era conotada com a malta dita esquerdista, não é? Dos MLs, não é? Quem é que acham que tomou a iniciativa de fazer o 25 de novembro? A direita ou a esquerda ou as duas correntes? As informações que tinha na altura, reparem uma coisa, isto aqui, num dada altura, em que o movimento estava em alta, o movimento revolucionário, operário e laboral e popular, até reuniões se fez entre o embaixador americano e o embaixador russo. Havia aqui a Rússia, ou a União Soviética na altura, e havia negociações para que isto fosse contido. O próprio movimento estava a ser cerceado na sua progressão por entendimentos americano-soviéticos. Mas isso foi até divulgado, enfim, se calhar não tanto como seria desejado e com mais pormenores. Mas essas reuniões foram feitas ao PC, não interessava fazer-se aqui uma revolução, porque o PC há muito que não desejava uma revolução em Portugal. E note-se as estratégias e as táticas definidas pelo PCP durante anos, através dos seus congressos, era sempre ou pela unidade dos portugueses honrados, ou era dos antifascistas. O PC sempre foi, essencialmente, como dizia o nosso camarada Francisco Martins Rodrigues, o PC e o Álvaro Cunhal sempre foi um antifascista. Ele nunca foi um comunista, um revolucionário de bitola. Não, era um antifascista. E o PC nunca quis movimentos revolucionários e revoluções, para além daquilo que lhe garantia uma certa participação num governo, alguns direitos, domínio de uma intersindical ou de uma central sindical com alguma importância. Mas eu vou-vos dizer, também me surpreendeu. O PC nas primeiras eleições teve 17%. Logo aí, eu estava convencido, pelo ambiente de trabalho que eu tive durante tantos anos nas fábricas, eu estava convencido que aquela gente era simpatizante, objetivamente eram simpatizantes do PC. Eu estava convencido que o PC teria uma votação, não direi maioritária, mas considerável, acima dos 20%, muito próximo dos 30%. A mim surpreendeu-me com toda a franqueza. E depois, a partir disso, verifica que o PC veio a descer até à situação em que hoje se encontra. Quando se deu o 25 de Abril, nós estávamos organizados em pequenos grupos chamados comunistas, ML e não sei o quê. O que é verdade é que quando nós surgimos no 25 de Abril, a nossa força era inexpressiva, não era uma força significativa, capaz, tínhamos alguma influência. Por exemplo, uma das organizações tinha, o RNL tinha uma célula de 9 elementos dentro da Lisnave. Ora, a Lisnave, eu cheguei a trabalhar na Lisnave com 13 mil pessoas. Não é? Eu, quando trabalhei na Lisnave, tirando a Lisnave mais os empreiteiros
de várias, a MAG, que eu tinha lá a trabalhar também, depois mudei-me para a Lisnave, a MAG, a Lisnave e outras empresas ultrapassavam os 13.000 trabalhadores dentro da Lisnave. E nós tínhamos uma célula de 9 elementos. Isto quer dizer que depois do 25 de Abril, e isto foi também para mim uma manifestação, um grande contentamento, fui contactado por um companheiro que na altura pertencia ao PCP-ML no interior, que ele também era meu camarada do Sindicato dos Eletricistas. Como eu vos disse, havia várias pessoas de várias correntes políticas, de opinião e políticas dentro do Sindicato dos Eletricistas e também dentro da intersindical. A clandestina, nomeadamente o Vítor Guinote, que era dos químicos, que era também um sindicato progressista. E fui contactado, tal, Guinote e tal, tu não queres participar numa reunião com os camaradas que saíram da prisão, o Chico Martins, o Polido e tal, que eles querem fazer uma reunião com a Malta ML e tal. Claro, sim, fomos. Bom, quando nós chegámos à representação da URML, quando chegou lá a essa reunião, estava também o CARP-ML, estava o CCR, o CCR, o CARP-ML, a URML e o PCP-ML. Nessa reunião, o PCP-ML afastou-se porque disse claramente: não, nós já somos partido, se vocês quiserem, integrem-se no partido. Mas os restantes membros que lá ficaram, a primeira coisa que disseram é: vamos embora acabar com estes grupelhos, que isto não serve para nada. Rigorosamente para nada. Vamos acabar com isto. E foi de facto essa ideia que ficou ali decidida. Vamos avançar para a unificação e vamos tentar contactar com o pessoal do OCMLP para, no sentido de também nos aproximarmos, para avançarmos numa organização para a construção do Partido Comunista. Nós demorámos muito tempo a constituir o Partido Comunista Português reconstruído. Demorámos muito tempo, muitas discussões, muitas conversas, muitos debates sobre estratégia, sobre política, aprofundar o que é que tinha estado mal e o que é que tinha estado bem, o que é que se passou na União Soviética, o que é que se estava a passar, enfim, nos outros países onde havia sido feitas revoluções. Demorámos muito tempo. Se não fosse a UDP, não teríamos acompanhado de certa maneira e apoiado também de certa maneira o próprio processo evolutivo e revolucionário que sofreu o 25 de Abril. Mas hoje é a mesma história. Nós hoje continuamos com as calças em baixo. O movimento operário, o proletariado português não tem uma organização política revolucionária, consequente. Existem para aí grupos, rapazitos com boas intenções, que fazem isto, aquilo e aquilo outro, e que não passam também de meia dúzia de companheiros que se reúnem para conversar, mas não temos a intenção, não existe a intenção de se criar um partido comunista em Portugal. Não existe. Mas muita gente diz que ainda é cedo. Acham que ainda é cedo para se pensar na reconstrução de um partido comunista ou na criação de um partido. Cedo. Já era tarde. Muito antes do 25 de Abril já foi tarde. Já foi tarde. E mesmo assim, os camaradas Chico e Polido e Rui ainda esboçaram avançar para essa coisa ainda muito antes do 25 de Abril. E depois, é claro, tiveram azar. Mas nós temos condições. E sem um partido comunista, uma organização revolucionária comunista que discuta a estratégia, a linha geral para o movimento, que faça análises capazes de serem entendidos pelo proletariado, nós não vamos a lado nenhum.